deixar de estar no controle. Eu vou me levantar, matéria é para os elétrons e nêutrons. Quando você olha para o estado da matéria, é fato, mas eu tenho um avivamento que vem pela tua palavra. Guarda. Os irmãos encontraram? Amém. Acompanha por favor, porque diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você venha dizer: não tenho neles contentamento. Eu vou repetir: lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhais a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Amém. Pai, usa este teu humilde servo mais uma vez, não porque eu mereça, mas unicamente pela tua misericórdia. Eu sei que eu mereci estar no lago que arde com fogo e com enxofre, mas o Senhor, que é bondoso, misericordioso, traz mais uma vez este teu servo que é pó e cinzas para trazer a palavra do Senhor nessa noite. Assim eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. Acredito, irmã Nilma, que muitos dos irmãos aqui estão acompanhando talvez com muita tristeza, aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Irã. Talvez o que alguém não saiba é que esta guerra não começou hoje, ou não começou na semana passada, no mês passado. Esta guerra é mais do que milenar. Esta guerra tem uma história que remonta aos tempos antigos. O Irã, para você que gosta de história e que já leu o livro de Esther, o Irã é a antiga Pérsia. Lembra que Esther se chamava Radassa e ela veio a ganhar um concurso de beleza, passou a ter o nome de Esther, que significa brilho. Ela substituiu a rainha Vasti. Aí veio Amã ou Ramã, e você vai se lembrar que o grupo radical, que em 7 de outubro de 2023 atacou Israel, é Hamas, né? Então Ramã se levanta e persegue o povo judeu, e esse povo da qual Ramã ou Amã faz parte é a Pérsia, e a Pérsia hoje é o Irã, que nunca descansou enquanto não via algum judeu morto, e é exatamente isso que ocorre até hoje. Nós vemos que existem, já vamos entrar no texto, só vou gastar 5 minutos. Nós sabemos que existem 5 países com direito a fazer ou a ter uma bomba atômica: os Estados Unidos, a China, a França, a União Soviética e também a Rússia. Por quê? Porque das centenas de países que assinaram o acordo, esses são os fundadores, e eles têm a possibilidade, pela potência militar e econômica que são, de terem uma bomba atômica. Inclusive o Irã assinou esse acordo de não fazer uma bomba atômica, mas Israel descobriu, e Israel é um dos países que não tem o acordo assinado de fazer uma bomba atômica, ou seja, ela não se autoproibiu de ter uma bomba. Por quê? Porque ela sabe que em volta dela, em volta de Israel, só existem países de língua árabe. Imagina que nós morássemos em um país do tamanho do Espírito Santo, e todos os estados, que na realidade seriam países, fossem de língua árabe, e não todas as pessoas, porque existem muçulmanos muito bondosos, cheios, vamos assim dizer, eu entendo o que quer dizer, cheios de Deus, né, que são pessoas boas, mas em cada um desses países tem um grupo radical, e nesse grupo radical tem pessoas que vivem diariamente, 24 horas por dia, tentando acabar com Israel. Então Israel não assinou o acordo porque sabe que precisa se defender desses ataques. É por isso que, se talvez você algum dia tiver a oportunidade de ir em Tel Aviv, em Jerusalém, em alguma região de Israel, olhar para cima, você vai ver um monte de fogos de artifício. Você vai achar que são fogos, mas na realidade são bombas, foguetes que estão sendo lançados 24 horas para Israel, mas eles, com o auxílio, em primeiro lugar, de Deus e com o suporte dos Estados Unidos, construíram um domo de ferro para poder se proteger dos ataques, entre eles do Irã. Você vai se perguntar, tá, mas o que o Irã tem a ver com esses ataques? É porque o Hezbollah, a Al-Qaeda, o IEM, Estado Islâmico, o Hamas, todos são financiados pelo Irã, que querem destruir, acabar com o povo de Israel.
Israel. Mas eles não leem a Bíblia. Se lesse, saberia que Deus já falou que Israel é dele e que essa nação jamais vai deixar de existir. Eu quero já começar a pegar dizendo para você que quando você olha para a história de Israel, você tem que voltar lá atrás e você vai perceber comigo que este homem que escreveu o livro de Eclesiastes, ele era um homem muito importante, ele era rei, ele era filho de Davi, ele era um homem sábio, ele era já muito experiente quando escreveu este livro. Mas não dá para começar falando dele, dá para retroagir um pouquinho para dizer para os irmãos, ou relembrar juntamente com essa igreja, que um dia Deus chamou um homem com 75 anos de idade chamado Abrão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti, Abrão, uma grande nação. Ele tinha 75 anos, era casado, a mulher dele também era idosa e era estéril. Vou falar de novo, ele tinha 75 anos, era casado, a mulher dele também era idosa e era estéril. Deus aparece para ele e vai dizer: eu vou fazer de você uma grande nação. E contrariando tudo aquilo que a ciência poderia dizer, a ciência da época, se é que poderíamos chamar de ciência, diria para ele, ou o entendimento científico diria para ele, ele creu. Talvez se fosse o pregador dessa noite, talvez ficasse com um pouco de dúvida, mas quem estava lá, ouvindo da boca de Deus, não era o Falcão, era aquele que é conhecido como o pai da fé. E é narrado na carta aos Hebreus que Abrão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Ele creu na palavra de Deus e Deus abençoou Abrão. De Abrão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem Judá, de Judá que tem um relacionamento com sua nora. Isso mesmo, vem um homem chamado Pérez, de Pérez vem Esrom, de Esrom vem Arão, de Arão vem Aminadab, de Aminadab vem Naasson, de Naasson, que se tem um relacionamento com Raabe, vem um homem chamado Boaz, e de Boaz vem Obed, de Obed vem Jessé, e de Jessé vem o rei Davi. E Davi, ele é levantado por Deus como um menino cheio do Espírito, um menino destemido, um homem que enfrentava leões, um homem que enfrentava feras, tudo para proteger animais de seu pai. Ele foi colocado para ficar escondido, cuidando dos animais. Jessé colocou ele lá, era novinho, não tinha destaque nenhum, não aparecia em cartaz, a foto dele não estava em lugar nenhum, mas ele estava lá obedecendo a orientação de papai, porque para Davi não importava aparecer para os homens. Para Davi o que importava era obedecer a palavra do pai. E um dia um homem chamado Samuel, era sacerdote, era juiz, era profeta, ele vai na casa de Jessé, amando de Deus. Ele vai lá e vai dizer: Deus me enviou aqui para orar por um dos teus filhos, porque ele vai ser um novo ungido para um dia reinar, capitanear o povo de Israel. Jessé fez o que talvez o Falcão faria, mostrou logo o mais bonito, mostrou logo o mais alto, mostrou logo aquele homem que tinha uma postura que iria encantar aquelas pessoas que o vissem. Samuel olhou para o homem e falou: rapaz, certamente é esse. Mas o Espírito Santo, que não deixa o homem ser enganado, que é servo dele, virou para Samuel e falou: não é ele que eu quero, Samuel. Eu imagino Samuel tentando diagnosticar ou conversar com Deus no Espírito, na tua mente: Senhor, mas ele tem porte, ele tem aparência, ele tem fama, por que não é ele? Deus dizendo para Samuel: porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, a retórica, a oratória, se fala bem, se é bilíngue, se tem um bom currículo, se tem fama, se tem curtida, se tem muitos fãs, muitos seguidores, tem muitos inscritos no canal no YouTube, mas Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu, Samuel, contemplo o coração. E vou passando cada filho, até que Samuel vai perguntar: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os meninos? E ele vai dizer: não, ainda tem mais um, mas ele está lá no pasto, ele está lá cuidando dos animais, talvez até perda de tempo, nós só vamos nos assentar à mesa depois que ele chegar aqui.
Deus gosta de humildade, Deus gosta de obediência, Deus gosta daquele obreiro, daquele servo, daquela irmã que vive na obediência. E Deus, no momento certo, exalta aquele que a si mesmo se humilhar. Perceba, Jesus não disse que os humilhados serão exaltados. Não, Jesus disse: todo aquele que se humilhar, meu Pai o exaltará. É diferente de você fazer coisa errada no teu trabalho, ser humilhado lá e esperar ser exaltado por isso. Não, você tem que se humilhar. E o que é se humilhar, Falcão? É se arrepender, pedir perdão, botar a cara no pau, reconhecer que está errado e pedir a Deus sabedoria no momento. Aquele que se humilha alcança misericórdia. Davi chega, ele é ungido, e o curioso é que Davi é ungido, pastor Eduardo Brum, mas ele já não assume o reinado. Por quê? Porque Deus entrega a profecia, Deus revela, mas depois que ele entrega a profecia, ele começa a sondar o coração, a tratar o homem no quesito paciência. O tempo passa. Agora Saul, que era o rei, porque o povo não esperou o momento certo, ele perde a presença, o Espírito diz sobre ele, o Espírito agora está em Davi. Saul, agora ele é morto em batalha, ele se joga numa lança. Davi agora reina 7 anos em Hebron, 33 anos em Jerusalém, ou em toda Judéia. E o curioso é que em todo Israel também, e o curioso é que assim como o Messias com 33 anos foi morto em Jerusalém, Davi reina 33 anos sobre todo Israel, governando de Jerusalém, e morre na mesma cidade. Ou seja, porque Davi de uma certa forma apontava para o Messias, e ele começa cheio do Espírito, ele está governando bem, ele está um homem segundo o coração de Deus, ele ganha todas as batalhas, tem guerra ele vai, ele está à frente, ele batalha, ele peleja. Mas teve uma batalha que Davi resolveu ficar em casa, e você conhece a história. O povo estava em guerra, ele resolveu ficar. É quando você escuta o pastor Eduardo Brum falando, juventude, adolescentes, irmãos, o pastor Sérgio Damasceno, o Diácono Júnior, irmã Nilma falando, jovens, vai ter evangelismo, vai ter, meu Deus, um culto no lar, e eu convoco os irmãos para virem. Tem aquele jovem que está animado, ele já fica lá, nem dorme igual a Maria Eduarda, nem dorme a minha filha, ela nem dorme, querendo saber quando é que vai ser esse culto. Por que não chegou quarta-feira? Tinha que chegar lá quarta-feira, rapaz, pelo amor de Deus. Mas também tem aquele jovem que pensa, não vou lá hoje não, deixa para a semana que vem. Hoje vai ter jogo, vou tomar um sorvete, outro dia eu vou. Um dia só, Davi não foi para a batalha. Um dia só ele ficou na varanda. Um dia só ele olhou que não devia. Um dia só ele pegou a mulher que não era dele. Um dia só ele engravidou a mulher. Um dia só ele tentou fazer com que o esposo dela voltasse da guerra, tirou o homem da guerra para colocar ele dentro de casa, para ter relação com a esposa, para parecer que o filho era dele. Mas o homem era errado, não quis se deitar com a esposa enquanto os irmãos estavam na batalha. Ele volta para a batalha e Davi manda pelas mãos dele uma carta dizendo: coloca Urias na frente porque eu quero que ele morra. Urias morreu na frente de batalha. Davi agora pensou, agora está resolvido o problema, vou pegar Batseba. Ele toma Batseba, se casa, e agora ficou público que ela estava grávida, e dá o tempo do menino nascer, e vem o profeta Natan e repreende Davi, e conta uma história para ele. Ele vai dizer: esse homem dessa história que você está contando tem que ser punido. E Natan coloca o dedo na cara dele e vai dizer: esse homem é o Senhor. Aleluia! Quem vai ter que ser punido é o Senhor. Assim diz o Senhor para você: eu te dei tudo o que você queria, e se você tivesse pedido, eu te daria mais. Mas por que você resolveu ir contra a minha palavra, os meus princípios, os meus mandamentos? Aí ele vai escrever, se não me engano, no Salmo 51: Senhor Deus, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. E aí você entende por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, mas quando ele entendia o que tinha feito, se arrependia, caía no chão, botava a boca no pó e reconhecia: Deus, eu pequei contra o céu, contra a terra, contra o povo, não sou digno de
tira tudo, tira o trono, tira poder, tira a fama, tira o dinheiro, mas não tira a tua presença. Deus perdoou o pecado dele, Deus perdoou, ouviu o seu arrependimento, mas toda ação tem uma reação. E o profeta vai dizer, olhando nos olhos dele: você não vai morrer, Davi. Deus perdoou o teu pecado. Eu imagino Davi começando a esboçar um sorriso, e o profeta virando para ele dizendo: mas o teu filho vai. E o menino nasce, começa a passar mal, e quando ele começa a passar mal, eu imagino Davi, a cada vez que o menino chorava, porque eu tenho 3, Maria Eduarda, Heitor e Paulo Daniel, e quando cada um deles chorava, ou estava respirando devagar, ou estava dormindo demais, ou estava soluçando, ou quando eu escutava um barulho de madrugada, na minha cabeça ela caiu, ele caiu, está passando mal, não está respirando. Eu imagino o menino chorando, e Davi olhando para ele, lembrando da palavra do profeta Natan: ele vai morrer. Ele tira as roupas, coloca uma roupa de pano de saco e cinzas, ele coloca a cara no pó, ele começa a orar, ele não come nada, um dia, 2, 3, 4, não sei se foi uma semana, mas fato é que ele está orando, ele não come, ele não bebe, ele está ali suplicando a Deus, até que ele vê 2 homens cochichando. E quando ele vê os 2 homens cochichando, olhando para ele com cara de tristeza, ele parou de olhar, olhou para os homens e perguntou: meu filho morreu, né? Os homens, eles estavam cochichando o quê? Rapaz, o menino morreu, como é que eu vou falar desse homem? Esse mensagem vai mandar matar até a gente, só para poder falar. Senhor, nós não podemos mentir, teu filho morreu. Davi se levanta, troca de roupa, começa a comer, começa a se alimentar e adora a Deus. Você pode entender isso? O menino está passando mal, ele sabia que ia morrer, ele olha para Deus mudar, Deus mata, e quando Deus mata, ele que não comia há dias, agora ele troca de roupa, se levanta, dá uma ajeitada no cabelo, começa a comer e adora a Deus. Perguntaram para ele: o que está acontecendo contigo, rei? Ele vai dizer: olha, Deus falou que ia fazer e fez. Ele foi para os nossos ancestrais, ele não tem como vir a mim, mas um dia eu vou até ele. Enquanto não chegar esse dia, Deus não vai deixar de estar no controle. Eu vou me levantar, eu vou continuar fazendo a obra. O tempo passa, Davi fica velho, e agora o seu filho Adonias resolve assumir o trono. Batseba fica preocupada, e agora ela escuta o profeta Natan, e o profeta, que é homem de Deus, vira para Batseba e vai dar um bom conselho: procure homem de Deus para te dar conselho nos momentos de aflição. E Natan, ele vai virar para Batseba e vai dizer, vai conversar com Davi. Ele te prometeu, segundo ele, Deus falou para ele que quem assumiria o trono seria o seu filho, o segundo filho que você teve dele, que se chamava Gedidias e passou a ter o nome de Salomão. O outro filho de Davi com Batseba. Batseba vai conversar com Davi. Davi agora está muito velho, está muito idoso, e agora talvez nem enxergando direito ele estava. Batseba entra, fala com ele: ó rei, me perdoa por incomodar, mas o Senhor tinha prometido que Salomão ia herdar o trono, e agora quem está querendo reinar, ou já começou a fazer algum tipo de festa para assumir o trono, é teu filho primogênito, é teu filho Adonias. Davi escuta essa palavra, e enquanto ele estava conversando com Batseba, quem entra dentro do palácio? O profeta Natan fala a mesma coisa para Davi. Ele manda chamar Salomão, ele unge Salomão, ele vai virar para o teu filho e vai dizer uma coisa: que se Deus permitir, o falcão vai dizer para o filho dele também: meu filho, o mesmo Deus que agiu na minha vida, se você se mantiver na presença dele, ele também vai agir na sua. Seja homem, fique na presença dele, ele não vai abandonar você. Ele dá um conselho para Salomão, ele cumpre os seus dias, agora ele vai e sucumbe. Ele disse que um dia ele iria até a presença daquele filho que morreu, e agora a palavra da boca dele estava se cumprindo. Agora é Davi quem morre, Salomão assume o poder. Agora Adonias vai procurar a Batseba para tentar pegar Abisag, a sunamita, que havia sido entregue. Está lá em primeiro capítulo do livro dos reis, no capítulo de número 1 do primeiro livro dos reis, está escrito que Abisag, a sunamita, foi entregue a Davi para aquecer o corpo dele, mas ele não teve intimidade com ela e nem quis tocar nela direito. Mas na cabeça de Adonias: se eu pegar a mulher que havia sido dada para o meu pai, talvez eu consiga um argumento para recuperar o trono que eu queria dele. Salomão ficou sabendo, mandou matar Adonias. A mãe dele obedeceu a ordenança de Salomão. O
sacerdote, os seus soldados obedeceram a sua ordenança, e o nome de Salomão começou a ser, ganhando autoridade no meio do povo. Deus um dia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, aparece para Salomão em sonho e diz para ele: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Glória a Deus, aleluia. Talvez fosse lá, eu quero o carro do ano, hein? Glória a Deus. Quero muita fama, eu quero que o meu WhatsApp bombe, o meu Instagram. Então, rapaz, Salomão virou para Deus e disse: me dê sabedoria, Aleluia. para eu poder entrar e sair desse povo, para eu poder governar este povo. Já que você não me pediu glória, poder, dinheiro, majestade, eu vou te dar sabedoria. Nunca houve, antes de você, nem depois, haverá alguém tão sábio quanto você. Eu vou engrandecer teu nome, eu vou te fazer um rei com uma majestade gloriosa. Por quê? Porque você está tendo sabedoria para me pedir sabedoria. Então eu vou aumentar a que já te concedi e vou te levar, ou vou elevar você em lugares nunca antes conhecidos. E Salomão acorda do sonho, ele entendeu que foi Deus quem falou com ele. E no próximo capítulo agora vem duas mulheres prostitutas conversar com ele e vão dizer: Senhor, ó rei, essa mulher que dorme juntamente comigo lá no local onde nos repousamos, eu tive um filho, 3 dias depois ela teve um filho também. Quando ela estava dormindo, ela se jogou para o lado e ela amassou o filho dela, ela matou um menino, e de madrugada, sem eu perceber, ela pegou o meu bebê recém-nascido, colocou no lugar dela, e pegou o dela e colocou debaixo dos meus braços, e agora eu acordei com esse menino morto, mas esse menino não é meu. E a outra vai dizer: não, o menino morto é dela, o meu é que é o vivo. E Salomão começa a olhar para o semblante de uma, para o semblante de outra, e ele começa a raciocinar, e no momento em que o povo estava achando que o rei estava desesperado, quer tomar uma atitude sem pensar, precipitada, ele vira para os seus soldados e vai dizer: pegue uma espada. O soldado traz a espada, Salomão talvez manda um soldado levantar, ameaçar fazer alguma coisa, ele vai dizer: corta o bebê no meio. As duas estão dizendo que é de cada um, corta no meio, dá metade para um, metade para outro. Uma falou: corta mesmo, se não é meu também não vai ser dela. Bebê aí que morra. Mas a outra disse: de maneira nenhuma, dá o bebê para ela, porque eu prefiro ver nos braços dela do que ver meu filho morto. Salomão entendeu de quem era o filho, entregou o filho para a verdadeira mãe. O nome dele começou a ganhar mais autoridade, de maneira que a rainha de Sabá vem para ver a majestade, a gloriosidade do reinado de Salomão. Ele leva 20 anos, 7 para construir a casa de Deus, 13 para construir a sua casa. Com 20 anos ele tem um dos maiores, se não o maior, a maior casa, o maior templo da história que a humanidade já viu. Era uma coisa suntuosa, esplendorosa. Só quando ele inaugurou o templo, ele mandou matar 22 mil cabeças de gado, 22 mil vacas e 120 mil ovelhas. Você que está vendo o preço da carne hoje, você imagina sacrificar 22 mil cabeças de gado e 120 mil ovelhas. Ele ofereceu isso para Deus. Deus aparece para ele de novo e vai dizer: tenho me agradado de ti, Salomão. Se você se mantiver na minha presença, assim como eu fui com teu pai Davi, eu também serei contigo. E o curioso é que é a segunda vez que Deus fala isso para ele. É a segunda vez que Deus fala isso para ele. Deus está repetindo demais o mesmo trem. Tem alguma coisa errada aí, rapaz. Algo de errado não está certo. Por que será que Deus está falando isso para Salomão? O tempo está passando. Salomão agora começa a olhar para tudo aquilo que ele construiu, para a beleza do palácio, a beleza do templo, a organização do sacerdócio, a organização de tudo aquilo que ele construiu. Ele começa a pensar: será que não está faltando nada? Ele começa agora a olhar para a sua vida amorosa. Só tenho uma esposa? Eu posso ter mais, eu sou o rei. Mas Deus já havia usado Moisés para alertar o povo, e também Josué, que não era para se juntar com mulheres de outras nacionalidades. E ainda falou o motivo: porque essas mulheres vão levar ao homem de Deus, o rei de Israel, que é servo do Senhor, ungido do Senhor, a idolatria. Não deixa você ser levado por mulheres de povos pagãos, porque
te levar à idolatria. E ele se casa com a filha de Faraó, a princesa do Egito. E depois começa a se casar mais, de maneira que ele tem 700 esposas e 300 concubinas. Cartão de crédito até tem. 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres na vida de Salomão. Isso foi fazendo com que a idolatria entrasse no coração dele. Se ele era o rei, ele influenciava o povo, a idolatria entrou no coração do povo. O tempo passa, Deus concedeu a ele sabedoria, e ele começa a escrever. Nós começamos a partir do final. Ele começa a escrever, e talvez lá com a minha idade, 30 anos, eu tenho 35, com 30, 35 anos, lá numa fase um pouco mais nova da sua vida, ou talvez com 20, 25, ele está apaixonado por uma mulher que é conhecida como Sunamita, e ele vai dizer que ela é o lírio dentre os vales. Oh meu Deus, é a flor, é a rosa de Sarão, é o amor da vida dele. Ele se apaixona por ela. Alguém vai dizer que o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um livro até mesmo pornográfico, ou é um livro impróprio. É porque você não está vendo a realidade espiritual por trás deste livro. Este livro mostra o relacionamento de Salomão com Sunamita, de Deus com Israel, é de Cristo com a sua igreja. Um dia Salomão, ele vai dizer que ele está num monte, ele vê uma mulher vindo, uma mulher que provavelmente era algo espiritual que ele estava enxergando, vindo na direção dele, com muitas bandeiras e, salvo engano também, com instrumentos de realeza, vindo na sua direção. Ele faz uma pergunta: quem é essa que vem vestido do sol, com muitas bandeiras, que vem com instrumentos e com roupas, com objetos de realeza? Quem é ela? E a resposta para ele é que aquela era a amada de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino Deus virando para Salomão e dizendo: você se apaixonou, Salomão? Eu também. Você tem uma noiva, Salomão? Eu também. A sua noiva, ela tem uma pele escura, ela é lá da região da África, Salomão, ela é bem negra, não é isso? Você se orgulha da pele dela? Sim, mas a minha noiva, ela tem peles de todas as raças, Salomão. Tem pessoas de todas as tribos, tem pessoas de todos os povos. Sabe quem é essa que você está vendo, vindo com bandeiras, vindo na sua direção? Eu estou mostrando para você no futuro aquilo que vai acontecer em Apocalipse 19, em Mateus 25. Jesus, é Jesus retornando para a terra depois da grande tribulação, juntamente com os seus santos, juntamente com o seu povo, juntamente com a sua igreja, para reinar sobre essa terra. A paixão de Salomão era Sunamita, e Jesus está dizendo: papai elegeu Israel, mas eu também tenho uma paixão, Salomão. Eu tenho uma noiva, e o nome dela é igreja. O tempo passa, e agora Salomão começa a escrever, lá talvez com seus 45, 50 anos de idade, um livro para te dar instrução, para nos dar instruções. Ele começa a escrever o livro de Provérbios, e ele vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar. Ele vai dizer: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar, ele não vai procurar, ou muito provavelmente ele vai procurar um bom caminho, ou mesmo que vá para um caminho ruim, ele vai se lembrar em algum momento da vida dele, mesmo que seja no último, daquilo que você instruiu. Instrua ele. Olha, não se afasta da letra da lei, procura a sabedoria grita, a sabedoria está falando, procura ter acesso ao conhecimento. E Salomão começa a dar instruções para pessoas de meia idade, para pessoas que já estão vivenciadas, para alguém que já está no nosso contexto, no mercado de trabalho, para alguém que já está casado, para alguém que já está no ministério, na obra, alguém que já está experimentado em algumas áreas da sociedade. Ele vai começar a dar explicações sobre como viver em paz com os homens e em paz com Deus, mas o tempo não para. E agora Salomão já está idoso, e ele começa a escrever certamente o livro mais poderoso que Deus inspirou ele a escrever. Ele começa a escrever o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, meu irmão,
no livro de Eclesiastes. Ele já começa o livro dando um tapa de luva em nossa face. E eu me lembro que esse livro fez mais sentido para mim quando ocorreu. Eu trabalho em um cartório aqui em Cariacica. E eu me lembro que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, 2017, eu peguei um caso de um inventário. Os irmãos sabem, inventário, alguém faleceu, deixou um patrimônio, os irmãos, os herdeiros vão ao cartório para fazer, assinar a escritura pública de inventário e ter o seu patrimônio, ou o patrimônio do seu pai, da sua mãe, do seu ente querido, transmitido para ele. Eu peguei um caso de uma pessoa que faleceu e trabalhou mais de 30 anos em uma grande empresa aqui do estado. Essa pessoa, não que isso seja pecado, mas é só para os irmãos entenderem o contexto que eu quero explicar. Essa pessoa era solteira, sem filhos, os pais falecidos e não tinha união estável com ninguém. Solteira, sem filhos, com os pais falecidos e sem união estável. Nessas condições, o artigo 1829 do Código Civil Brasileiro de 2002 vai dizer que os herdeiros de quem falece são os colaterais, são os irmãos. E os irmãos desta pessoa foram lá para receber o patrimônio. Essa pessoa trabalhou mais de 30 anos em uma grande empresa. Eu só fui saber do que vou dizer agora, porque no dia da assinatura um dos irmãos me falou. Dobrava no trabalho, fazia muitas horas extras e construiu um patrimônio gigantesco. Muitos carros, moto, dinheiro em conta. Muitas coisas que talvez você e eu gostaríamos de ter. Eu confesso que naquela época eu achava que isso era fácil. Mas quando eu vi o caso dessa pessoa, eu percebi que nem todos os seus irmãos, porque alguns me falaram, eu não tenho direito de perguntar isso para ninguém, mas alguns me falaram, que nem todos os seus irmãos conversavam com ele. Nem todos os seus irmãos foram lá quando ele foi acometido por uma enfermidade muito grave e estava no hospital para morrer. Mas todos estavam lá para pegar o patrimônio. Isso me fez ligar um alerta, uma chave na minha mente. E aí eu voltei a ler o livro de Eclesiastes e eu entendi o que Salomão quis dizer. Quando ele estava já com mais de 60, 65, 70 anos de vida, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Ele começa falando no versículo 1 do capítulo 1, algo que eu e você talvez vamos nos incomodar, mas é uma pura realidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, não há nada novo debaixo do sol, tudo é vaidade. Carro novo, vaidade. Celular novo, vaidade. A sua rede social está bombando, está famoso, está famosinho, as pessoas estão te respeitando, vaidade. Se não colocar minha foto no cartaz, eu não prego, vaidade. Se não me der R$1.500, eu não vou na igreja, vaidade. Não, tem que ser o meu filho para cantar, vaidade. Mas por que não sou eu que sou consagrado esse ano? Por que é fulano? Vaidade. Tudo é vaidade. Não tem nada novo debaixo do sol. Quando eu li isso entrou como uma flecha no meu coração. E eu falei, meu Deus, eu entendi o que esse homem está falando. Quando ele escreveu isso, ele já tinha vivido muita coisa na vida dele. Ele já tinha visto muita coisa na vida dele. Ele começa a dar instruções novamente para acerca da sabedoria. Ele vai dizer, a sabedoria grita, mas não há quem a escute. Para encurtarmos a história, lá no final do livro de Eclesiastes, ele vai dar um conselho para nós. Lembra-te. E se falou lembra-te, é porque ele, inspirado pelo Espírito, sabia que a gente iria esquecer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e tu venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor Eduardo Bruno, 10 minutinhos eu encerro. Hoje é 18 ou 19?
19 de junho de 2025, século 21. O mundo está conectado. É 18? 18 de junho de 2025, século 21. O mundo está conectado. Depois vai passar, chega 9 horas e falta novamente, vai dando um curto-circuito. Me ajuda aí. O mundo está conectado. E eu sei que cada um dos irmãos aqui, quando sair daqui, talvez vai comer uma pizza, vai lanchar um lugar, vai chegar em casa e vai pegar o telefone. E talvez entre no Instagram, TikTok e YouTube e vai ver alguns vídeos. E se não vai ver, já viu de alguém falando que Deus não existe. Ou que o verdadeiro Deus é o Deus fulano de tal. E um dia eu me vi neste conflito de me perguntar: por que existem tantas religiões? Por que existem tantas igrejas? Por que tantas pessoas falam que o seu Deus é que é o verdadeiro? Como saber quem é o verdadeiro Deus? Como eu posso ter convicção de que o Deus em que eu estou servindo é de fato o verdadeiro? Como isso seria possível? E um dia eu li a carta aos Romanos, no capítulo 1. E eu vi Paulo falando, eu li Paulo falando, que a ira de Deus se manifesta do céu até a terra. E quando eu observo as coisas criadas, eu sou indesculpável se eu não reconhecer que existe um Criador. Fala de novo. Paulo falando, Romanos capítulo 1. Se eu observar a criação, eu sou indesculpável se eu não reconhecer que existe um Criador. Mas isso ainda não resolve o problema. Paulo está dizendo o seguinte: olha para a natureza e tu chegarás à conclusão de que existe um Criador. Mas a pergunta é: quem é este Criador? E quando a gente observa a natureza, nós percebemos que tem algo muito específico nela. Por exemplo, quando você olha o sol, você percebe que ele está no exato local onde ele poderia estar para que houvesse vida na terra. Se tivesse afastado, não teria vida, não teria fotossíntese aqui na terra. Se tivesse mais perto, morreríamos. Estaríamos todos queimando, ardendo em chamas, deixaríamos de existir. A lua, se tivesse mais afastada, não teríamos onda, a gravidade mais próxima, as ondas cobririam os prédios e morreríamos. Ora, os animais, eles andam agrupados. Como é que o animal sabe como que ele tem que ir? Se você pegar um cachorro, agora tem pai de peste na sociedade, né? Se você pegar um cachorro, você colocar dentro de casa, você cuidar dele, colocar assim, botar pantufa, passar perfume, escovar o dente, quando você deixar ele na rua, ele vai voltar a fazer aquilo para qual ele foi criado para fazer, porque ele é um cachorro, ele não é um ser humano, ele é um animal, mas ainda não resolve o problema. Então, quando você observa de maneira mais minuciosa a natureza, você percebe que tem um padrão nela, você percebe que tem algo diferente nessa natureza, aonde você olha e você percebe que para calcular tecnicamente, mais minuciosamente, a área de alguma coisa, você calcula a altura, largura e profundidade. 3 em 1. Quando você vai olhar para a Terra, o planeta, você vê que ele pode ser resumido em terra, água e ar. 3 em 1. Quando você olha para a matéria, é prótons, elétrons e nêutrons. Quando você olha para o estado da matéria, é sólido, líquido e gasoso. Quando você olha para o tempo, é passado, presente e futuro. Quando você olha para a pele, é derme, hipoderme e epiderme. Quando você olha para o homem, é corpo, alma e espírito. Pega a Mishnah, pega o Talmud, pega a Torá, pega os livros, os escritos de Allan Kardec, pega os livros espíritas, pega o Corão, pega o livro dos Mormons, qualquer livro que você quiser. O único livro que narra um Criador com as características da criação é esse que tem na tua mão aí. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são aqueles que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Coloque-se de pé.
Porque sabia ele que as paixões do pelo mundo, as paixões da vida poderiam entrar no nosso coração de maneira que nós dia após dia esquecêssemos dele. Mas ele está dizendo: lembra-te. Você pode ter carro, você pode ter rede social, você pode ter amizade, pode ser famoso na escola, você pode ter namorada, ter noivo, você pode ser casado, pode ter ministério, você pode ter família, mas o que você não pode é se esquecer do teu Criador. Não tem problema jogar bola, não tem problema ir na praia, não tem problema ver filme no cinema, mas o problema é quando isso toma o lugar do teu Criador. Aí é pecado. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias nas quais venhais a dizer: eu não tenho neles contentamento. E por que Salomão falou isso? Porque o final da tua vida não foi bom. Ele começou bem, mas terminou mal. Idolatria, promiscuidade e mentira. Isso entrou na vida do homem mais sábio da história. Imagina a gente que é ser humano, e que talvez não tenha a inspiração que aqueles homens do passado tiveram. Nós temos que nos lembrar desse Criador. Quer manter essa chama de junho em chamas acesa no teu coração? Aleluia. Lembra dele, leia a palavra dele, ore, converse com ele. Sabe o que é relacionamento? É quando você fala e você escuta. Isso é relacionamento, isso é conversa. Quando é que você fala com Deus? Quando você ora. E quando é que Ele fala com você? Quando você lê a palavra dele, quando você escuta a palavra dele, você fala com Ele e Ele fala com você. Vamos falar mais uma vez com esse Criador. Pai Santo, eu quero invocar mais uma vez ao teu nome. Eu quero lhe pedir muito obrigado pelas vidas aqui presentes. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor venha a guardar cada um de nós nas tuas mãos. Eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Senhor venha a fazer com que essa chama do teu Santo Espírito, do amor pela tua palavra, do amor pela obra do Senhor, jamais se apague do nosso coração e também da nossa vida. Pai, oh meu Deus, nós ouvimos aqui que tem alguém hospitalizado, alguém precisando de uma intervenção do Senhor. Eu não posso ir lá agora, mas o Senhor é onipresente, é onisciente, é onipotente. Nós temos uma limitação, mas essa limitação não pertence ao Senhor. Entra com providência naquela vida, restaura do alto da cabeça, planta do pé. Oh meu Pai, dá ânimo para quem está entristecido, restaura o ânimo do obreiro, o ânimo da missionária, o ânimo do jovem, o ânimo do músico, o ânimo do pregador, o ânimo do profeta, o ânimo do adolescente, para a glória do teu nome. Nós ainda cremos, Pai, no batismo com o Santo Espírito. Nós ainda cremos, Pai, que o Senhor cura, liberta, salva, resgata e leva a crente para morar no céu.